Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação costumeira, através do Facebook, também através do Sicom. Conosco, como sempre, o comentarista desse programa, presidente do Sicom, Rubens Moscatelli. Obrigado pela presença, Rubens. Obrigado, Querela, nosso convidado, a você, nosso telespectador. Que seja proveitoso o nosso programa. O assunto hoje é muito interessante e eu queria já dar uma introdução. Aqui nós estamos caminhando para a terceira fase da internet, que é a chamada internet das coisas. Internet das coisas é aquilo que está fazendo parte diária, da vida diária nossa, sem que a gente até perceba. E a internet está ligada em todas as coisas e hoje não tem como escapar. Para falar desse assunto, nós trouxemos aqui, ele é diretor, proprietário da Sisteng, é um engenheiro, o nome dele é Milton Amaral Neto, mais conhecido como Engenheiro Neto. Isso. Ele está tratando, gente, e ele vai se apresentar aqui daqui a pouquinho, também já apresentei, vai dar as considerações iniciais, de uma portaria de forma remota. Interessante esse assunto, muito bem-vindo, viu, Neto? Obrigado, eu que agradeço, Roberto, ao Rubens, pelo convite. Esse tema realmente é um tema muito promissor. A Sisteng, ela tem mais de 20 anos de existência e, na verdade, em parceria com a empresa de São Paulo, a FoxMind, que é a empresa que detém a portaria remota, a central de monitoramento é tudo lá em São Paulo. Nós estamos com essa parceria querendo trazer para a Baixada Santista aqui esse novo conceito de portaria remota, que nada mais é do que tirar a portaria física e passar a ser remota. Quando se fala em tirar a portaria física, eu sei que os proprietários têm, assim, às vezes A primeira sensação que pode dar de insegurança, na verdade. Insegurança, exatamente. Mas a portaria remota, além dela dar uma economia no condomínio, né? Essa economia chega de 60% a 70% no condomínio. Nós temos casos aí, 2 condomínios em São Paulo, que nós fizemos a implantação dessa portaria remota, e eles, no boleto, no condomínio, no boleto, chegou a uma redução de 40% a 50%. Sem dizer que a portaria remota, ela também agrega tecnologias, né? E com isso, para você poder implantar a portaria remota, você precisa de 5 pilares. Ter um sistema de controle de acesso de veículos e pedestres, automação de portão, ter um sistema de câmeras em HD, que hoje em dia é o que está mais se vendendo no mercado, ter um sistema de alarme perimetral e interfonia digital. Com esses 5 pilares, a gente consegue implantar o sistema de portaria remota. Rubens, é interessante. E você que está nos assistindo, quando a gente fala em remoto, é isso mesmo, é controlado à distância. E ele colocou muito bem, o engenheiro Neto aqui, que parece um paradoxo, né? Uma contradição de entender que eu estou dando segurança, tirando o porteiro. E isso é interessante de colocar, porque a sensação de segurança começa a pairar e, na verdade, a tecnologia hoje faz parte da nossa vida e isso que eu falei para vocês no início, é a internet das coisas. Diga. Então, causa uma estranheza, né? Você tem um aparato, normalmente sistema de guaritas, são coisas físicas que você demanda também tecnologia, né? Você tem lá câmeras, você tem lá monitoramentos, mas que são operados fisicamente por aquele porteiro que está ali e não remotamente. É muito raro você ter isso aqui na nossa atual realidade. Tanto é que agora que está vindo alguns tempos. Aqui, né? Em Santos, depois o engenheiro Neto vai poder falar, né? Aonde que já tem aqui, efetivamente. Mas você acha que nossos condôminos, eles e os síndicos estão vendo isso com uma grande surpresa, não é isso? Eu acho que sim, mas a gente tem que estar sempre aberto, para o novo.
Porque não adianta você tapar os olhos, porque o novo continua vindo e se sobrepondo. Numa velocidade cada vez maior. Então a gente tem que aprender a ter maleabilidade de raciocínio e de comportamento. Óbvio, porteiros físicos não vão gostar muito da ideia, porque vão eventualmente perder a sua vaga física ali. Mas todos nós temos que nos adaptar e readaptar. Pois senão, a vida é isso. Eu acho que a tecnologia ela não pode vir para tirar um emprego, ela tem que vir para acrescentar. Sim. E a gente consegue realocar uma série de segmentos, né? Isso aconteceu na revolução das indústrias automotivas, quando se automatizou grande parte do processo. Mas eu até em outros programas já havia falado que estava na hora já a gente tratar das assembleias de condomínio através virtual, todo mundo dentro da sua própria casa, através de uma conferência virtual, onde nós podiam dar opiniões e tal, e não tem como brigar, né? Porque ninguém briga com a TV. No mínimo... Fica meio ridículo. Vai ficar meio esquisito, né? Agora, Neto, é importante a gente colocar que tudo que... a gente está falando de sistema tecnológico e estamos falando de um sistema interligado. Okay. Isso é o web, é a internet, para você que está em casa entender. E isso não fica preso a um computadorzinho. Ele o que a gente chama hoje é nuvem, fica na nuvem, Como que é a segurança, não do condomínio, que é o que se propõe a portaria remota, mas a segurança do sistema. Se ele cair, como é que eu faço? Se ele é invadido por um hacker qualquer que impeça o funcionamento, eu acho que isso, você aí dentro da sua casa, você deve estar se perguntando. Como que foi funcionar? Não, com certeza. Aliás, nossos ouvintes devem estar realmente fazendo essa pergunta lá. O que acontece? Quando a gente implanta um sistema assim, dessa alta tecnologia, primeiro que a comunicação da portaria com a central de monitoramento é feito através de 2 links de internet. Então a gente tem 2 bandas largas. E todo o sistema de gravação, ele é feito em nuvem, backup em nuvem. O que é isso? Não é gravado no local. É tudo feito na gravação na central de monitoramento, que é a central de portaria remota. Então, na central de portaria remota, a gente grava imagens, a gente grava áudio, os arquivos são guardados durante 1 ano. Então, por exemplo... se o proprietário ele quer rever uma gravação de um entregador de pizza que ele queria ver como foi o procedimento, ele consegue fazer isso buscando a gravação. Então, o que acontece? Outra pergunta, talvez dos nossos ouvintes, mas como é que faz um entregador de pizza se vai ter um porteiro remoto? É simples. O porteiro remoto ele chega na portaria, o entregador de pizza aperta o porteiro eletrônico. Ao invés de se comunicar com a portaria física, ele vai via link até a portaria remota. E a portaria remota vai ter um atendente que vai fazer a triagem e vai fazer a comunicação, ele mesmo ligar para o morador. Ou seja, o procedimento é o mesmo. A questão é que ele faz a triagem e dá toda a segurança. E além disso, ele monitora a pessoa entrando no condomínio, na área comum. Até se me permite, teve um caso engraçado lá em São Paulo, que um desses terceiros pediram para fazer um trabalho num apartamento, tudo, e ele tocou o porteiro, a atendente atendeu, né? E avisou o morador, abriu a porta, ele entrou. Só que o que acontece? O rapaz, ele entrou, ele não foi direto na porta para entrar, ele começou a andar na garagem. E pelas câmeras, o nosso atendente começou a ver essas imagens e como nós instalamos porteiros em diversas portas da área comum, nós conseguimos falar com ele pela internet. Então, a atendente falou, meu senhor, a porta é mais para a esquerda, você pode vir por aqui, por favor, se dirigir à porta, quer dizer. Então, você tem uma segurança, um monitoramento bem maior. Então, em termos de gravação de todas essas imagens de áudio, é feito tudo na central, não tem o risco
E as imagens são todas criptografadas, fica difícil de hackear. Perfeito. É uma coisa assim que a gente se preocupou bastante com isso. Então, em termos de segurança, o morador ele pode ficar sossegado, tranquilo, que na verdade ele vai ter até mais segurança. Porque hoje em dia a gente sabe que um porteiro físico ele é a pessoa que, infelizmente, ele é alvo de coação, né? Ele é alvo de coação. É o funcionário que mais sabe da vida das pessoas. Ele infelizmente, ele tem muitas horas que são ociosas e é uma mão de obra cara, né? E a portaria remota veio exatamente para melhorar todo esse procedimento. Deixa eu dar uma pimentada aqui na nossa conversa aqui com o Rubens, né? E Rubens, não é provocação não, hein? Veja lá, hein? Não, mas eu fico pensando assim, nós temos entidades de classes representativas, como de fato está aqui o nosso presidente há muito tempo e prestando lá um serviço junto ao SICOM de forma de excelência. Tanto é que quando a gente vê que a liderança, ela está sendo reiteradamente recolocada no seu cargo, é porque há aprovação, é porque estão gostando do serviço que está sendo desenvolvido lá. Só que ninguém tem dúvida quanto a isso. Não é? Agora, o que você entende? Porque isso não é o futuro, isso é o presente. Nós já temos isso. E isso é algo que nós não vamos conseguir deixar muito de lado, isso vai começar a entrar. E aí, como é que você vê essas questões sociais com relação a um tipo de empregado que vai estar sendo colocado ou deslocado de um setor no mercado de trabalho? Que é uma preocupação. Por que eu estou falando isso agora? Porque certamente esse tipo de trabalho de portaria remota vai ser implantada principalmente nos edifícios novos e os outros vão caminhar junto. Sim. Na verdade, como eu falei na outra intervenção, nós todos, inclusive o porteiro, o funcionário lá do condomínio, temos que nos adaptar e nos readaptar. É importante que isso aconteça. É importante também que o empregador, no caso do condomínio, considere a possibilidade da reutilização, do reaproveitamento eventual daquele porteiro. Se ele é eficiente na portaria e merece a manutenção do trabalho dele, nada impede que ele seja deslocado para outra função. E isso é importante. Mas a gente também tem como empregador, melhor dizendo, e síndico, que eu também sou, pensar em melhor utilizar o recurso do condomínio. Perfeito. O valor do final do condomínio é a coisa que mais preocupa cada síndico, porque ele sabe que se ele não fizer bom uso do dinheiro, ele vai ser detonado. Se ele fizer bom uso, muitas vezes ele é. E proporcionar economia sempre é bom. Sempre importante. É muito bom. E aqui nós vamos ter que fazer um breakzinho. Eu tenho 2 pontos para levantar logo depois do intervalo. Um vai dizer a respeito de conexão e o outro a respeito de economia mesmo. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados.
Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TVCom, sempre com você. Porta. Viu a placa? Tava de proibido estacionar, tava de deficiente. Ah, de deficiente pode? Ah, mas não sei, na vaga de deficiente aqui. E deficiente pode? Não, não pode. Pois é. Mas era outra placa, né? Um minutinho só, eu tava entregando um currículo pra uma amiga que eu combinei de encontrar aqui pra um trabalho. Ah, então realmente foi mal. Eu fiz 5 minutos aqui, eu já tô saindo com o carro. Já fiz a multa. Vou procurar um lugar pra fazer um xixi. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TVCom, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TVCom. TVCom, interagindo com você. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso programa Viver e Condomínio. E no intervalo nós estávamos falando do respeito da portaria remota, como você tem vindo através da Sisteng, o engenheiro Neto está trazendo essa novidade para nós, está vindo para a Baixada Santista, está vindo para cá em São Paulo, está sendo implantada já, e aí levantou-se a questão do porteiro e tal. Mas o que nos chamou a atenção, e nós estávamos conversando aqui no intervalo, é que o zelador é uma pessoa indispensável. Ele vai permanecer, não é isso, Neto? Positivo. O zelador é uma figura importantíssima que tem que manter no condomínio. Ele não faz parte da portaria remota. Então, o que acontece? Se chegou o correio, chegou alguma carga, alguma encomenda lá, o zelador é a primeira pessoa que vai, assim como um faxineiro, né, que tem que manter a limpeza ali. E o interessante que aconteceu num condomínio em São Paulo é que um dos porteiros que foi demitido, né, com a entrada da portaria remota, e acabou sendo o zelador. Então a gente acaba até aproveitando o porteiro muitas vezes para atuar como zelador. Já teve casos assim, e isso facilitou muito, foi assim, de agrado até o condomínio que queria manter aquele porteiro, porque às vezes tem um porteiro realmente que faz parte da casa e eles mantiveram como zelador. Muito bom isso. Uma coisa interessante que me chama a atenção, e eu queria já colocar aqui, para eu poder implantar um sistema desse, remoto, eu tenho um número X de apartamentos, porque nós temos muitos prédios aqui que não são tão altos, não tem lá 3 torres, tal, aquela coisa, aquela monte de gente lá. Como que é isso, Neto? Tem um limite ou é para qualquer prédio? Como é que funciona? Não, por enquanto a gente está avaliando, não há limites. A gente tem prédios aí de 32 unidades, como tem prédios de 60 unidades, tem prédios de 120 unidades, não há limite.
agora mesmo na Praia Grande a gente está implantando a portaria remota, mas nós estamos começando aqueles pilares, né? Por exemplo, esse condomínio é um condomínio de 158 apartamentos de 3 andares. Então, o que acontece? O sistema de interfonia dele é antigo, então a gente está implantando o sistema de interfonia digital. O próximo passo é colocar o CFTV em HD. Então, a gente faz por etapas, né? Até para facilitar o caixa do condomínio, né? Perfeito. Então, às vezes o condomínio não tem a verba, né, para implantar toda uma portaria remota, a gente faz por etapas, né? E o interessante é que a nossa empresa, ela está juntamente com a Assisteng, com a FocusMind, a gente acaba financiando essa implantação, o que facilita para o condomínio, entendeu? E aí ele vai diluindo no decorrer das parcelas? No decorrer das parcelas. O que acontece? Ele já vai pagar, o condômino já vai pagar o boleto com desconto. Ele vai ter um abatimento, seja ele de 10% a 20%. Depois de 1 ano, esse desconto vai aumentar. Ele vai ter de 40% a 50% no valor do condomínio. Então, o que ele está nos passando aqui é que consegue-se ter aí uma redução significativa. Rubens, essa inovação, como é que você vê essa inovação? Primeiro, eu acho que, aqui é a minha opinião, que é algo que nós vamos tá aí batendo as nossas portas. Sim. Já. Agora, qual que é a visão que você tem, que é um homem extremamente experiente nessas questões de condomínio, lida com isso há quanto tempo? Há um pouquinho. Há um pouquinho de tempo, né? Então, melhor não falar, porque senão o pessoal vai achar que... E eu gosto, quando a gente conversa com o Rubens, porque o Rubens ele tem uma visão que, normalmente, quem não lida com condomínio não tem. Porque ele consegue, pelas experiências que tem vivido lá no sindicato, projetar alguns resultados, né? E como é que você vê isso, Rubens? Não, é importante a inovação, a questão da segurança, cada vez maior a gente se preocupar com isso e trazer essa inovação aqui para a cidade, para Santos, para a região, nos ajuda a melhorar a questão principal de hoje em dia do condomínio, que é a melhor utilização do recurso financeiro. É um dos caminhos. Veja, Querela, veja, Neto, o condomínio em geral, se você fizer qualquer pesquisa, a despesa do condomínio, 80%, 70%, 80%, ela é dedicada à questão trabalhista. Perfeitamente. Seja as contribuições, seja com o pagamento de salários, e enfim. Como não há possibilidade da gente mexer estruturalmente e tirar direitos, eu acho que isso é uma coisa muito difícil de se vender até. Por exemplo, a hora extra agora não vai ser mais tantos por cento, vai ser menos. Não dá para mexer nisso. Esses direitos que já foram adquiridos não se mexe, não é? Não é. Agora que a nossa CLT está ultrapassada e nós precisamos rever algumas regras, isso certamente também... Porque quando você congela uma situação e no intuito de protegê-la, você também acaba matando. Sem tirar os direitos que os trabalhadores já têm, né? Sim. Então a gente tem que rever isso. Isso é uma outra situação para a amplitude da sociedade brasileira. Perfeito. Mas no condomínio, o reflexo é esse. Se a gente for analisar friamente números, 70% a 80% do custo é folha salarial. Então, a gente tem que encontrar caminhos de melhor utilizar esse dinheiro. A própria construção lá na frente, a partir de hoje, daqui a alguns anos, ela também tem que considerar isso. Essa portaria remota. Perfeitamente. Né? A gente vê, por exemplo, aqui... nos exemplos que foram trazidos, que há uma qualidade, uma coisa que, se implantada, ela vai trazer para o condomínio não só a segurança, mas a economia. Então tem que ter isso. Muito bom, né? Eu acho que essas questões inovadoras que trazem para nós a tecnologia a nosso favor, que é para isso que ela é criada, às vezes as pessoas usam de forma inadequada, como tudo. Não é? Mas eu queria chamar a atenção, e eu quero que o Neto explique, porque você que está aí na sua casa fica perguntando, né? Bom, é segurança,
Vai baixar o custo? Vai baixar custo, tudo isso para mim é agradável. Aí eu tenho um provedor de conexão. Para você entender, o que é esse negócio de provedor de conexão? É aquele que vai ligar a Sisteng à internet. E a responsabilidade é deles e dos parceiros e tal. E ali tem um negócio que não é uma internet comum como essa que você tem na sua casa. É um negócio chamado link dedicado. É como se nós estivéssemos no ar, como nós estamos agora, 24 horas. Ele captando imagem e som. E se der um problema nesse negócio, eu acho que é isso que você está perguntando. Eu estou aqui... Porque ele tem resposta para isso. Me diga. Eu pensei que você não fosse fazer essa pergunta, mas eu ia falar de qualquer forma, porque eu sei que eu sou morador, eu tenho os meus medos, os meus receios, eu também vivo de internet, né? É verdade. Mas deixa eu deixar claro, quando a gente implanta a portaria remota, a gente implanta 2 links de fibra ótica dedicados, que são 2, por que 2? Porque é por uma questão de redundância, um cai fora entre o outro. Então são 2 links de fibra ótica só para a portaria remota. Esse link não vai estar ligado a mais nada, a não ser exclusivamente a portaria remota. Perfeito. Então, com isso, você já diminui a queda de informação entre portaria remota e o local do condomínio. Isso não acontece. Se acontecer, a gente tem que pensar... A hipótese, a Sisteng, juntamente com a Focus Mind, a gente já está preparado para isso. A gente tem um plano de contingência. Como é que seria isso? A gente envia um porteiro, por conta da Sisteng, envia um porteiro no local. Aí ele volta a ser o tradicional. Ele vai operar manualmente, até a gente restabelecer a conexão, caso isso ocorra. Graças a Deus que nesse 1 ano de implantação isso ainda não ocorreu. Mas nós temos também essa possibilidade. E vou até mais longe. A gente usaria até os próprios porteiros que trabalhavam no condomínio para atuarem como freelance, de repente, para ir lá e fazer essa atuação aí para nós, porque para nós é mais vantagem, já conhece o condomínio, então a gente sempre mantém contato com esses porteiros que não fazem parte daquele grupo de condomínio, mas a gente, se precisar, a gente deixa claro e coloca eles no local. Gente, o programa encerrou, passou muito rápido, mas eu estava com essa dúvida e foi muito bem explicado, né? Você também, é isso mesmo. E nós não vamos conseguir fugir disso. Rubens, suas considerações finais, por favor? Como eu mencionei no começo, realmente o programa de hoje trouxe conteúdo e inovação que a gente precisa estar sempre colocando aí dentro da sua casa, e é importante que isso aconteça. Até a próxima. Sisteng, esteve conosco o engenheiro Milton Amaral Neto, que é sócio proprietário, diretor da Sisteng. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Passa para os nossos telespectadores, aqueles que têm interesse em ouvi-los, uma palestra explicativa de como que é esse sistema mesmo, quem que eles procuram, como que eles podem fazer isso, para vocês mostrarem para ele o que é esse fato inovador nas portarias, na nova sistemática. Tá ok, posso deixar meu telefone aqui? Por favor, então, meu telefone de contato é DDD 13 99620 8262. 99620 8262. E na empresa? Na empresa pode ligar no 3356-8691. 3356-8691. DDD 13 também, que a gente está aberto aí a fazer palestras aí por nossa conta, que a gente quer levar realmente para as administradoras de condomínio, dos síndicos, que a gente possa realmente mostrar esse novo conceito de portaria remota. Muito obrigado aí pela apresentação e oportunidade, Rubens, Roberto, obrigado. Foi um prazer estar aqui e espero voltar novamente. O prazer é nosso, vamos trazê-lo novamente para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, que é um tema atual e vai ser implantado aí mais cedo ou mais tarde dentro das portarias. E você que nos assiste, muito obrigado novamente pelo seu prestígio, por nos acompanhar durante todo esse tempo. E o nosso programa está encerrando, mas nós vamos nos ver na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Até lá. Viver em condomínio. Apoio. Sicom. A mão amiga no momento certo.